Olá, meus amigos, meus irmãos. Demorei um pouco, mas voltei aqui porque tem uns vídeos meus que parece que o YouTube tá apagando, então eu falei, ele pode apagar, eu faço de novo. Eu não sei se foi no outro canal que eu tinha anteriormente, que eu dei esse relato, né? Em questão como eu tive uma visão antes da pandemia, eu acho que uns 2, 3 anos antes da pandemia. Eu tive um sonho que eu olhava pro céu e tinha, sabe aquele tribal? É como se fosse aquele lagarto que os chineses usam naquelas roupas de lutar, aqueles filmes da China, o Jack Chan, essas coisas. Eu vi esse esse lagarto no céu e eu vi uma mão, não lembro se eram duas, se era uma, e entregando uma chave para esse lagarto. E esse lagarto tinha um rabo muito feio. E ele ficava assim, lambendo a chave, né? Aquela língua dele fazia a volta, né? Como se fosse tipo L, e lambia aquela chave. E na sacada de um apartamento estava a minha mãe e a minha tia. E pensar que não, a hora que a mão liberava aquela chave, é como se raizinhos subisse junto e clarões, como se fosse foguete. Então, toda vez que a mão acho que soltava aquela chave, aquele lagarto só soltando língua, as pessoas vibravam. E a minha tia e a minha mãe na sacada de um prédio. Não sei onde é, porque minha mãe não mora em apartamento, né? Nem minha tia morar. E depois eu acho que isso aconteceu porque eu morava em prédio, né? Pode ser algo em questão disso, que eu não discerni. E isso aí, se eu não me engano, era 1 ano ou 2 anos antes de entrar na pandemia do Covid. E esses dias eu tava aqui em casa pensando, meu Deus, como pode? Da onde que é esses tribal? Eles são da China. Aonde começou o Covid? Porque 1 ano, 2 anos depois, estourou a pandemia. Aonde que veio o início do Covid? A primeira contaminação? Na China. E muitas vezes eu já tive sonhos proféticos com pessoas, parentes. E logo depois que eu sabia que aquele parente ia fazer coisa errada, usava drogas, mas parou de usar drogas, eu sonhava com a pessoa usando drogas, dava mais ou menos ali no outro dia cedo a pessoa voltava às práticas, né, da dependência química. E eu achei interessante, né, porque a mão soltava essa chave. E a chave ele entregava para esse tribal. Sabemos que a Bíblia fala que quando o diabo, dentro da serpente, fez com que Eva pecasse, e a cobra, visando pelos relatos da Bíblia, que é a palavra de Deus, as cobras eram como se fosse esse lagarto no passado. Então a cobra é a simbologia do pecado, né? Ela simboliza coisas ruins. Então, eu creio que essa mão era a mão de Deus. Porque sem Deus nada é permitido. Por isso tem gente que fala, porque que Deus é tão bom, tanta coisa acontece. E uns dizem que o mal não existe, outros dizem que o mal é maior. Mas não, gente, tudo é permissão de Deus. Porque até a chave do inferno, Deus, ele quem guarda ela, né? Tudo é permissão de Deus. Então Deus, essa lagarta representava o diabo. E Deus, olhando hoje, quem achar diferente, ver outra coisa, pode deixar nos comentários, tá bom? Deixe seus likes, compartilhe também. Eu acho que essa mão era Deus. Essa chave era a chave do mundo, né? A chave do mundo, a chave do inferno. Que Deus pegou no momento que ele destronou Satanás.
Então, ele entregava essa chave do mundo, essa chave do inferno. Ou seja, eu autorizo que esse vírus venha para cá, pro mundo, pro Brasil. Por quê, gente? Mais precisamente sobre o Brasil. Não sei se vocês lembram, se vocês colocarem no YouTube, o carnaval de um ano anterior, não sei se foi no início do mesmo ano, foi uma coisa terrível, gente. Eles pegaram lá um homem como se fosse Jesus e Satanás, ó, metendo cacete. Então, Deus viu e Deus não se agradou. Então ele falou, vou dar permissão. Porque, gente, na pandemia muita coisa aconteceu. Os pais só queriam saber de trabalhar, e os filhos ficando jogados, esposa, às vezes reclamando que o marido só trabalhava, né? Ou às vezes ela só no WhatsApp. Então, o que aconteceu? Com a pandemia, Deus permitindo isso, Deus pôde o quê? Peneirar o seu povo, que muita gente morreu. Eu lembro, gente, que eu tinha uma pastora, uma amiga minha, não é pastora de congregação. O marido dela, gente, fazia coisas terríveis com ela. Ela falava assim, marido, ela é do Nordeste. Marido, não tem óleo. Use uma manteiga. Que tu use manteiga. Use manteiga no lugar de óleo. Ela contando. E nisso, gente, eu fiquei boba. Não foi só ela. Eu tava lá na rádio, uma rádio amadora, que eu participava. E ela falou, não sei se era na rádio, irmãos, meu marido tá ruim de Covid no hospital. E deu, acho que 3 dias, uma semana, se não me engano. Ela falou, Deus recolheu o meu marido. E teve outro pastor também, que ele contou umas atrocidades, que ele tinha sido traído pela esposa. E como pastor, ele sentia muita vergonha, gente. E ela também morreu de Covid. Então, com muita profecia disso por aí, Deus peneirou o seu povo, uniu família que estava desgarrada, porque marido não podia mais trabalhar fora, né? Enfim, Deus deu autoridade. Então, eu vejo que esse sonho foi isso. A mão de Deus entregando a chave. A chave era autoridade, né? Para que o diabo pudesse proliferar, né? Essa pandemia. E acho que um pouco depois da pandemia, essa minha tia, que estava com a minha mãe na sacada, ela tinha câncer e ela também veio a falecer. Então, eu creio que essa profecia foi pro Covid, né? E que a minha tia iria embora. E para não ficar longo o vídeo, depois eu venho, conto o vídeo para você. Eu vou contar para vocês também um relato. Quando Deus me mostrou a minha tia ainda viva, mas que ela iria morrer. Então, se você tá curioso, continua seguindo o canal para você não perder. Que foi uma profecia tremenda, gente. Coisa de meia hora para acontecer. Ela tava viva, eu vi e pum, infelizmente ela faleceu. Acho que já tem mais ou menos uns 2 para 3 anos, se eu não me engano, que ela faleceu. E ela tava na sacada com a minha mãe, né? E essa lagarta, gente, eu acordei. E quando você fala assim, será que Deus fala comigo? Ai, porque sonho é bobagem. Se você colocar sobre Vinícius Iracete no YouTube, você vai ver que o sonho não é bobagem. A Bíblia relata que José sonhou. José interpretou o sonho daquele rei que estava atormentado. Tanto quanto outros profetas, que agora eu não tô me recordando, né? Que a Bíblia é extensa. Então, gente, sonho, alguns não é bobagem. Qual que você vê se é Deus falando com você? Esse sonho, eu fiquei muito incomodada. Eu não esquecia, eu falava, nossa, mas que sonho horrível. Sabe quando você acorda, você tá cansado, parece que você ainda tá no sonho. Esse
é o que aconteceu comigo, com esse sonho e outros. Então, se você sonhou, acordou, nossa, eu queria tanto lembrar o que eu sonhei, não era nada, gente. Era coisa que você levou pra cabeça o dia todo. E à noite, o sonho destrincha tudo que você passou no decorrer do seu dia, decorrer da semana, do mês, ou coisa da sua vida, né? Mas quando você não esquece, né? Igual teve um sonho que eu tive, que uma pessoa essas mercearias antigas, boteco, mandava eu escrever uma frase. Eu lembro, gente. Eu lembro certinho. Entendeu? Como mandou escrever e tal. Então, como eu não esqueço, isso já tem mais ou menos um ano. Quer dizer que isso era algo profético. Algo que eu usei dias atrás na minha vida. Então, se você quer saber se um sonho é profético ou é bobagem da sua cabeça, é só você observar isso. Se você esquecer, era bobagem. E se você ficar recordando aquilo, aquela coisa ficar te martirizando, vá orar e peça, porque Deus ele fala com todos, né? Deus não estipula, né? Apesar que a Bíblia fala, né, que um certo grupo de pessoas iriam sonhar. Mas se você tem fé, peça, Deus te dá o dom que for preciso. Mas tem gente que fala assim, eu queria tanto ter o dom de discernimento de sonho. Mas saiba, você não vai só discernir coisas boas. Você vai discernir que o seu filho às vezes vai morrer. Que a sua mãe às vezes vai morrer. Você não vai discernir que seu inimigo, que pessoas que você odeia vai morrer. Você não vai discernir um sonho, que você vai ganhar um carro, uma casa. Pode até ser. Mas também, gente, saiba que é algo terrível. Certa vez eu fui para um profeta e falei, pastor, como que eu faço para perder um dom? Ele falou, irmã, todo mundo tá aqui no curso de teologia, que eu fazia curso de teologia, todo mundo tá aqui no curso de teologia querendo receber um dom. E a senhora quer perder. Eu falei, pastor, eu não aguento. Porque toda vez que esse parente caía nas drogas, eu sonhava. Então, aquilo pra mim começou a prejudicar o meu psicológico. Então, saiba, se você quer esse dom, você também vai ter, né, que interpretar coisas ruins. Deixe seus likes. Deus abençoe e até o próximo vídeo, onde eu vou contar que eu vi minha tia ainda viva, mas que ela iria morrer.